Oi, filhotes! Muito bom ter vocês de novo aqui. Hoje o nosso assunto, adivinha? Vai ser botânica. Eu acho que você já chutou alguém falando mal da botânica. Eu lembro do meu tempo que chamavam botânica. Isso não existe. Você vai ver que botânica é simples, é curiosa e é muito legal. Então assistam a aula, mas não esquece, se inscreve, dá o like, reparte essa aula com todo mundo. Quanto mais inscritos, mais aulas a gente grava para vocês. Um beijo! Oi, filhotes! Hoje o nosso tema vai ser biologia vegetal, a famosa botânica. E muita gente criou um medo absurdo dessa disciplina porque é um assunto que tem muito nome e realmente é muito extenso. Mas eu vou te mostrar agora que para Enem, para uma abordagem de prova Enem, a botânica é muito importante, muito mais do que estão dizendo por aí, muito importante, e é muito simples também. É uma abordagem evolutiva. Então, venham junto comigo, vamos lá. Primeiro, observa lá. Na botânica, nós vamos estudar o grupo chamado vegetal ou metáfita. Caso apareça esse termo na prova, metáfita, isso é vegetal também em grego. Ou pode ser planti, que seria o vegetal em latim. E uma curiosidade, no latim, quando a palavra termina com AE, a leitura é com I. Então você não lê plantai, você lê planti. Fecharam? Vamos voltar para cá. O primeiro ponto que eu acho fundamental para você que vai aprender botânica agora é descobrir as características fundamentais de um vegetal. Por que a grama é vegetal? Por que o açaizeiro é vegetal? E por que eu não sou um vegetal? Então vamos lá. A primeira característica básica, filho, é que plantas são sempre eucariontes. Isso quer dizer que eles têm um núcleo envolvido pela carioteca, isso torna o núcleo individualizado do restante do citoplasma. Fechou? Segundo ponto. Plantas são sempre pluricelulares. Isso quer dizer que uma planta sempre é formada por um conjunto de muitas células. Não existe planta unicelular, tá atento? Terceiro ponto. As plantas são sempre autotróficas. Isso quer dizer que elas produzem a matéria orgânica da qual se alimentam. Sempre, 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 tá? E tem uma coisa curiosa. Quando o ser é autotrófico, ele pode produzir o seu alimento usando energia luminosa, que é a chamada fotossíntese. Ou pode ser energia química, que vem da oxidação. É a chamada quimiossíntese. Plantas só podem fazer fotossíntese. Tá claro, filho? Isso é uma pegadinha, tá? A quimiossíntese só pode ser realizada por bactérias. Mas calma, você deve estar se perguntando agora, professor, você falou que planta tem que ser um ser autotrófico, mas e as plantas carnívoras? Tu sabias que eu também me perguntava sobre isso na faculdade? Nós já temos a resposta. Me acompanha. Olha que interessante, filho. Isso aqui são plantas carnívoras, ó. As plantas carnívoras são aquelas que a gente chama também de insetívoras, porque elas capturam e digerem pequenos insetos. Mas sabe qual é o objetivo delas, filho? É o seguinte, é que o corpo dos insetos, ó, é envolvido por um exoesqueleto, uma carapaça. E esse exoesqueleto é feito de um açúcar, chamado quitina. E eu trouxe a fórmula da quitina bem aqui, ó. Eu queria que você enxergasse que a quitina é um carboidrato que tem nitrogênio na sua molécula. Tá bem aqui, ó, olha o nitrogênio. Olha aqui de novo. Olha aqui de novo. Então, quando as plantas carnívoras digerem os insetos, é para absorver o nitrogênio presente na quitina. A planta carnívora não usa a matéria orgânica do inseto. Isso quer dizer que ela não é heterotrófica. Tá respondido? Então, plantas carnívoras são autotróficas como as demais. Digerem insetos apenas para obter sais minerais. Fique ligado. Vamos para cá de novo. Mais um ponto que é típico das plantas é isso aqui, ó. É que elas têm parede celular envolvendo as células e é feita de celulose. Celulose é um carboidrato, né? Tem que ter parede celular de celulose. Agora, cuidado, filho. Os vegetais não são os únicos a ter parede celular. A parede também é vista em bactérias, só que ela é feita de, olha o palavrão, peptídeo glicano. Guardou? E os fungos também têm parede celular, que é feita de quitina. A mesma quitina
que tem no exoesqueleto dos artrópodes. Fique atento. Vamos para cá, filho. Continuando, a outra característica que é dos vegetais é isso aqui, ó. Muito cuidado agora. É o desenvolvimento interno. Para ser planta, o gameta masculino tem que entrar no organismo feminino, fecundação interna, tá? Com isso, eu vou ter desenvolvimento de um embrião pluricelular e maciço. Muito cuidado agora, maciço. Sabe por que tem que chamar atenção, filho? Porque você conhece o embrião na fase de blástula, que é o caso dos animais. E a blástula é o embrião oco, que ela tem uma camada externa de células e uma cavidade. Nos vegetais, não. O embrião vai ser a mórula. Então o embrião aqui vai ser maciço. Essa é uma característica exclusiva dos vegetais. E aí tem um ponto muito crucial para a tua prova. Foi por esse motivo que alguns autores retiraram as algas do reino vegetal. Você sabia disso, filho? Para muitos autores, as algas, por não ter fecundação interna, por não ter embrião, não são vegetais mais. Elas são colocadas no reino protoctista. Olha o nome, protoctista. Sabe por que deram esse nome? Porque nesse reino protoctista eu tenho protozoários e algas. Estão no mesmo grupo, mas descendem de ancestrais diferentes. Por isso que o nome protista foi deixado de lado e agora é protoctista. Muito bem, agora chegou a hora de nós conhecermos os grupos vegetais. Eu digo grupos porque dentro de cada grupo desse, nós podemos ter vários filos. Então são classificações, são nomenclaturas artificiais. Vamos junto. São 4 os grupos vegetais, filhos. São briófitas e o principal representante são musgos. Aqui tem uma imagem dele, ó. Aqui um musgo desenho didático. Você vai aprender bastante comigo. O segundo é pteridófitas e o principal representante é a samambaia. Tá aqui uma, ó. Já é mais conhecido para vocês, fala a verdade. O terceiro são as gimnospermas, que são os pinheiros, ó. Aqui a gente está vendo uma pinha e aqui o pinheiro todo, ó. E o quarto grupo são as angiospermas, que são todas as plantas frutíferas. Aqui a gente tem a mangueira, por exemplo, o açaizeiro, bacurizeiro, né? Toda plantinha que der fruto. E é muito curioso que você vai aprender comigo que existem plantas que dão fruto e eu acho que você não imaginava. Por exemplo, a grama de futebol é frutífera. Você sabia? A Vitória Régia é frutífera. E a gente vai conhecer o frutinho, como é que ele é utilizado. Calma que a gente vai chegar lá, calma. Agora vem cá comigo. Caso isso venha na prova do Enem, você vai ter que analisar isso aqui, ó. Olha o nome, filho. A gente chama árvore filogenética. Ou pode chamar também de cladograma. O que é uma árvore filogenética ou um cladograma, prof? É o seguinte, filho. É quando você pega os indivíduos e analisa eles pela proximidade ancestral genética. Eu vou analisar características genéticas para dizer quais dos grupos são mais aparentados e quais são menos aparentados. Você vai fazer isso comigo agora. Vamos lá. Repara bem, filho. Aqui, ó, na extremidade, a gente tem o ancestral. Ele ficaria bem aqui, ó. Que deve ter sido alguma alga verde, tá? Há milhões de anos, né? Bem aqui. E isso aqui é o passar do tempo. Então reparem que depois de milhares de anos, ó, surgiu o primeiro grupo, que são briófitas. E aí depois de milhares de anos, ó, o segundo grupo, pteridófitas. Passou o tempo, gimnospermas. E muito depois, as angiospermas. Não esqueça que nessa barrinha a gente tem o passar dos anos. O que é interessante para você avaliar uma prova? É que nesse passar dos anos foram surgindo aquisições evolutivas. Ou seja, características que são extremamente vantajosas para os grupos que as apresentam. Eu vou te mostrar quando surgiu a aquisição e qual foi o valor, qual foi a importância dela. Me acompanha. Vamos lá. Primeiro, olha só, esse pontinho foi quando surgiram essas 3 aquisições. Repara que nesse pontinho não existia nenhum outro grupo, ó. Então o que eu ensinar para vocês aqui nesse ponto vale para quem, filho? Para todas. Foi? Então vamos lá. Antes de todos os grupos, surgiu a fecundação interna. A vantagem da fecundação interna é que o gameta masculino vai para dentro do corpo feminino. Dessa maneira, os gametas ficam mais protegidos de fatores ambientais, como acidez, temperatura, pH. Então, fecundação interna é vantajoso. Além disso, o bebê, que vai crescer dentro do corpo da mãe, se chama embrião. E esse embrião, como cresce no corpo da mãe, vai ter 2 vantagens. Primeiro,
vai ser melhor nutrido, que promove maior desenvolvimento, e vai estar melhor protegido. Fique atento. Outra característica, filho, que surgiu bem aqui, ó, foi o gametanjo pluricelular. Calma, o que é gametanjo, prof? O gametanjo, filho, é o órgão produtor de gameta numa planta. Em nós animais, o testículo e o ovário são as gônadas, são os locais de produção de gameta. Na botânica chama gametanjo. Então, toda essa galera tem gametanjo pluricelular. Fechou? E o terceiro ponto, todos eles têm embrião. Lembra que o embrião é quando o bebê desenvolve dentro do corpo da mãe e nas plantas o embrião é maciço, o que é uma diferença da planta para você e para mim, que somos animais. O nosso embrião é oco, o da planta é maciço, repita isso, tá? Vamos lá. Olha o que vai acontecer agora, filho. Agora eu vou botar uma aquisição bem aqui, ó. Reparem que o que eu ensinar para vocês surgiu depois das briófitas, mas surgiu antes das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Você tá percebendo? Sabe o que surgiu bem aqui, filho? Os vasos condutores de seiva. Vamos lá. Na botânica tem uma coisa muito curiosa. Dentro dos vegetais existem 2 vasos condutores de seiva. Vamos junto. O primeiro vaso é o que sobe das raízes e leva água e sais pelo tronco, pelo galho até as folhas. Esse vaso que está subindo com água e sais tem 2 nomes. Você pode chamar xilema, fixou? Xilema, ou lenho. Como ele transporta água e sais, nós dizemos que ele conduz a seiva bruta. Foi, filho? E com o açúcar, observa lá, o açúcar vai ser produzido nas folhas. Durante quem? A fotossíntese. Então tem um vasinho que vai transportar o açúcar das folhas para o galho, para o tronco e depois para as raízes. Esse vaso que vai espalhar o açúcar por toda a planta, olha o nome dele, chama floema. Ou pode chamar também de liber. Liber é o floema. Qual é a vantagem da planta ter os vasos? Muito simples. A plantinha com vasos tem uma distribuição de nutrientes muito mais veloz. Isso possibilitou à planta 3 coisas. Vamos junto. Primeiro, a planta que tem melhor distribuição vai ter um crescimento maior. São plantas de grande porte. Segundo, com os vasos, a plantinha passou a ter órgãos verdadeiros. Raiz, caule e folha. E terceiro ponto, quando a raiz da planta passou a ser verdadeira, ela passou a ser mais eficiente para absorver a água do solo. Então as plantas com vasos, que têm raízes mais eficientes, conseguem desenvolver em solo seco. Me fala se isso não é uma vantagem. Isso vai ajudar a planta depois a dominar o meio terrestre. Fique ligado. Vamos para cá. Aí o que aconteceu então, filho? Eu quero que você diga assim, ó. Só vai ter xilema e floema nas pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. A briófita não tem. Daí nós criamos um vocabulário. A gente fala assim, ó. Como a briófita não tem vasos, chama de avasculares. Esse A é de negação, né? Ptero, gímeno e anjo, como tem vasos, são chamados de plantas vasculares. Ou traqueófitas, porque a palavra traqueo quer dizer vasos. Pegou? Vamos para cá. Agora vamos para uma aquisição bem aqui, ó. O que eu ensinar para vocês bem aqui não existiu na briófita e pteridófita, ó, né, depois. Só surgiu em gímeno e anjo. Pegou? Vamos junto. Surgiu aqui 3 coisas, filho. Primeiro, surgiram as sementes. Vamos discutir isso. Eu trouxe aqui uma imagem de um pinhão. Você deve conhecer, né? O pinhão é uma semente de gimnosperma, tá? E ele é uma semente diferentona, porque não é encoberto pelo fruto, tá? E aqui tem um abacate. O abacate tem uma semente bem aqui, ó. Só que o dele é encoberto pelo fruto. Tanto faz, filho, se a semente for sem fruto ou com fruto, a semente sempre tem uma finalidade. Sabe qual é? A semente ajuda na dispersão. Eu quero que você compare assim, filho. A semente tem uma casca grossa e dentro dela tem reserva nutritiva. Então, quando o embrião está dentro de uma semente, ele está protegido e pode ser espalhado, ele pode ser disperso para novos ambientes. A semente pode ser carregada pelo vento, pode ser carregada por um animal, pode ser carregada por um córrego, por um rio, não é isso? Então não esqueça, através da semente, a planta conseguiu dispersão, capacidade de espalhar, de conquistar novos ambientes. Tá claro isso?
Aí nós demos um nome assim, ó, vem cá comigo. Só tem semente na gimnosperma e na angiosperma, não é isso? Então as duas chamam espermatófitas, porque a palavra espermato quer dizer semente. E a briófita e pteridófita, como não tem semente, você vai chamar de não espermatófita. Pegou, né? Vem cá comigo. Agora, filho, a outra aquisição vai ser o sistema reprodutor visível. Isso é muito legal. Me acompanha agora. No grupo das briófitas e pteridófitas, o órgão reprodutor existe, mas ele fica escondido, o que dificulta o transporte dos gametas. O que aconteceu agora, filho? Aqui no grupo das gimnospermas e angiospermas, o sistema reprodutor passou a ser exposto. Bora conhecer eles? Vamos lá. Na gimnosperma, o órgão reprodutor é a pinha, que também é chamado de cone e também chama de estróbilo. Você sabia disso? Fala de verdade para mim. Não sabia, né? Esse é o órgão reprodutor da planta. E nas angiospermas, o órgão reprodutor é a florzinha. Aí o que vai acontecer agora? Vamos lá. E vamos pegar primeiro 2 pinheiros. Imagina que eu tenho 2 pinheiros, cada um com a sua pinha. O que é que vai acontecer, filho? Dentro dessa pinha vai ser formado um gametófito pequeno, que eu vou ensinar depois para vocês. O nome desse gametófito é grão de pólen. O que acontece? O vento vai bater na pinha do macho e transportar o grão de pólen para a planta feminina. Então, esse transporte do grão de pólen de uma planta para outra vai aumentar a variabilidade genética aonde, filho? Na descendência. E você sabe que quanto maior a variabilidade genética, mais os indivíduos vão estar protegidos de variações ambientais. Você entendeu isso? Mas tem um problema. Sabe o que é? Se você olhar para a pinha, você percebe que ela não é colorida, ela é marrom. Ela não é cheirosa, porque não tem glândulas aromatizantes. E ela não é gostosa, porque não tem nectários, ela não tem néctar. Ou seja, ela não atrai animais polinizadores. Não atrai. Então a polinização nessa planta, o transporte do grão de pólen é feito exclusivamente pelo vento. E isso não é legal. Por que não, professor? Porque quando a polinização é feita pelo vento, eu tenho 2 problemas. Um é o alcance. O grão de pólen vai chegar até plantas que estão, em média, a 5 metros de distância de mim. 5 metros é pouco, filho. E segundo problema é o desperdício. Você imagina? Se o vento bater na pinha e levar o grão de pólen, imagina quantos vão cair no chão sem fecundar. Então, esse problema de desperdício e de baixo alcance só será resolvido no grupo das angiospermas. Quer ver? Olha para cá. Nas angiospermas eu tenho a florzinha. E aí essa flor, ela pode ser aromatizada, ela pode ter néctar, ela pode ser colorida, ela pode ter tudo ao mesmo tempo. E isso atrai animais. Por exemplo, uma abelha, ó. A abelhinha pousa aqui para comer néctar. Só que quando a abelhinha pousa na flor, ela fica toda melada de grão de pólen, olha aqui. E ela nem tá percebendo. Só que essa abelhinha vai comer néctar em outra flor, e outra flor, e outra flor, e outra e outra. E para onde a abelhinha for, ela vai levar o grão de pólen. Você está percebendo o que está acontecendo aqui? A planta está dando para a abelha alimento e a abelha está dando para a planta dispersão de grão de pólen, variabilidade genética. Muitos autores dizem que a relação entre a planta e o animal polinizador chega a se tornar de mutualismo, porque ela é obrigatória. Não é interessante isso? Então não esqueça, sistema reprodutor visível é ótimo, mas se ele tiver atrativos, como é o caso da flor, é muito melhor. Aí nós demos essa nomenclatura, vem cá. Como na gimna angiosperma, o sistema reprodutor é visível, você vai chamar para elas de fanerogama, porque a palavra faneros é exposto. Na briófita e pteridófita, como o órgão reprodutor fica escondido, não é visível, você vai chamar criptógama, porque criptos é escondido. Fechou, filho? Agora vem cá comigo. Aqui no grupo das angiospermas, ó, nós finalizamos porque eles vão ter a flor, que é o sistema reprodutor visível com atrativos, fechou isso? E eu vou ter o frutinho. Qual é a vantagem disso? Poxa, muito simples, pensa comigo. Imagina que eu sou um animal faminto e estou andando pela floresta para buscar alimento. E aí eu enxergo uma semente que não é envolvida pelo fruto e uma outra semente com fruto. Qual eu escolheria? Muito provável que eu coma aquela com fruto. Então, o fruto atrai os animais
para que eles dispersem as sementes. Fechado isso? Nós dizemos então que o fruto otimizou a dispersão das sementes. Fechado, filho? Tenho certeza que todo mundo aprendeu, mas para confirmar, vou fazer um resumão? Vem cá comigo. Olha os termos que eu falei durante a aula. Vamos lá. Primeiro, traqueófitas. Ó, são as plantas com vasos. Aí você repete aí. Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Atraqueófitas são as sem vasos. Quem é, filho? Briófitas. Tá repetindo? Vem cá. Agora, espermatófitas são as plantas com semente. Lembrou? Gimno e angiosperma. Não espermatófitas sem semente. Briófitas e pteridófitas. Olha aqui. Fanerógamas são as plantas que têm sistema reprodutor visível. Ok? Gimno e anjo. E criptógamas são as plantas que não têm sistema reprodutor visível. Briófita e pteridófita. Calma, agora eu vou te lançar um motivo para você assistir as próximas aulas de botânica. Olha aqui. Existem as sifonógamas. Que é isso? É a planta que tem o tubo polínico. E por isso elas não dependem de água para reprodução. Sabe quem são essas aqui? Gimnosperma e angiosperma. Mas professor, o que é o tubo polínico? Calma, você vai aprender isso comigo na próxima aula de botânica, que eu tenho certeza que você vai adorar. Fala, filhotes, eu espero que vocês estejam amando as aulas, eu estou gostando muito de produzi-las para vocês. Não perde a sequência, te prepara para o Enem. Se você pegar e estudar as playlists que a gente está montando lá no canal, você vai estar preparadíssimo para essa prova. Prepara, escuta, assistam também as aulas do Biologia in Loco, que a gente está fazendo um local para vocês. Vai sair a primeira aula que fala sobre botânica e ecologia. Acompanhe tudo. Um beijo.